Fala galera, Rogrão aqui e hoje vou trazer para vocês a minha análise sobre o jogo Zillion. Zillion é um jogo de ação e aventura com elementos de plataforma e muito puzzle. Ele foi lançado em 1987 para Master System. O objetivo aqui é se infiltrar na base inimiga, resgatar dois membros da sua equipe que estão sendo feitos de refém pelo inimigo e também desvendar alguns códigos para destruir a base adversária. Dito isso, eu fiz um breve resumo, agora vamos para a vinheta e logo em seguida a gente vai entrar na análise em si, bora! Inspirado no anime japonês Akai Koudan Zillion, o jogo coloca o jogador no papel de JJ, um agente dos White Knights, em uma missão para infiltrar-se na Fortaleza Norsa, no planeta Xerxes, para resgatar companheiros e coletar os códigos para destruir a base inimiga. Aqui é muito perigoso, você é uma criança, vá pra casa. Ora, quem passou perigo há pouco foi... Essas cenas que você está vendo aí são do anime, que deu origem ao jogo. E pra ser sincero, eu não sabia que o jogo tinha um anime, que tinha toda uma história rica por trás. E olha, vendo os traços aí, realmente me deu uma vontade de jogar, pareceu bem maneiro, de verdade. Fique firme. Não morra, JJ! Aqui em Zillion você encontra uma coisa que não era muito comum em jogos da época não, porque aqui a parada é você decodificar uns códigos para progredir no jogo. Ah, eu consigo ver o mapa, entendi. O mapa lembra muito do Zelda, né, do Nintendinho, essa coisa em bloco assim, tá. No jogo você usa uma tal de Zillion Gun, que não é só uma arma comum, é uma arma e além de ser uma arma, ela também te ajuda a decodificar os códigos. Você quebra essa espécie aí de estrutura metálica, ou sei lá o que foi isso, e depois de quebrar elas revelam códigos que você memoriza. Ao pegar todos, você vai no computador que tem em cada sala, e ele libera a porta, para o laser, destrava algumas armadilhas, enfim. Praticamente tudo se baseia nessa mecânica no jogo. Isso aqui. Como eu disse anteriormente, o jogo tem uma mecânica diferente, né? Você tá na base adversária, são várias salas, é um grande labirinto mesmo, e cada sala ela tem uma peculiaridade. Então você vai ter que desvendar os códigos, eliminar os inimigos e liberar os reféns. Só que o legal aqui é que cada refém que você libera, não são muito, na verdade são dois, eles se tornam personagens jogáveis no jogo. E cada um com uma característica bacana, assim, diferente, porque o JJ, que é o que você começa, ele é um personagem mais padrão, ele não tem força a mais, agilidade a mais, ele é tudo ok, mas os outros, eles têm algumas características um pouco diferentes, isso é bem legal. Então, você começa com o JJ e você libera a refém Apple. Não tem nada a ver com Steve Jobs, não tem nada a ver com alguma marca de telefone, é só uma guerreira com uma vida muito maior que a sua e um pulo que é muito, muito maior que o do personagem principal, né? O JJ ou JJ, não sei como é que fala. Deixa eu jogar com esse doidão aqui. Ó, que massa, mano! O outro refém que a gente libera, que se torna personagem jogável, é o Champ. O Champ é o cara do dano, é o cara da vida, que tem muita vida, ele dá muito dano, só que ele é um pouco mais lento e o pulo dele não é tão alto quanto a da Apple. Aqui eu acho que é o ponto alto do Zillion, porque eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu gosto muito das trilhas sonoras e do som em si dos jogos do Master System. Eu gosto muito, soa muito bem pro meu ouvido. E eu tenho uma tendência muito, muito forte pra gostar das músicas do Master System, dos jogos do Master System. E com o Zillion não é diferente, a música é muito boa, a trilha sonora tipo assim, é aconchegante pro ouvido mesmo, realmente não é ruim. E os efeitos sonoros são bons também, mas o som do Master System é bom sem o tal do chip FM, isso aí destrói o som do Master System, tem que ser o som nativo do console. Nós, só tem eu aqui, mas eu represento o canal do Rogrão, eu abomino chip FM.
doido. Do caralho esse mapa aqui. Sobre os gráficos, eu acho que eles cumprem muito bem a função do game. Não chega a ser um gráfico simples e também não é um gráfico primoroso. Mas tratando de Master System e levando em consideração que é um jogo de 8 bits de 1987, podemos dizer que os gráficos são muito bem feitinhos, a verdade é essa. Door open. O que difere o Zillion dos demais jogos é que aqui, beleza, você tem que ter uma destreza ali pra matar os inimigos e tal, mas você tem que ter muita paciência e uma memória que não é pra qualquer um, de fato. Toda hora você tem que ficar memorizando códigos. E como vocês estão podendo ver aí, eu fui punido diversas vezes até aprender a jogar o jogo de fato. Não morra, JJ! Sniff ou no. How can we go? Sadness. E o full game over. Continue, pô. Ó o opa-opa aí, ó. Grande aparição do opa-opa do Fantasy Zone. Então vamos lá, além de você ter que andar pro labirinto, matar inimigo, memorizar código, você ainda tem que gravar onde estão cada sala e o que tem em cada sala, cuidar com armadilha e não morrer, enfim, o jogo deixa. Você tem que ficar atento a várias coisas, isso deixa você doidão da cabeça, ó. Totó. E se não bastasse isso que eu falei, ainda tem um ponto que deixa tudo mais difícil, que é o seguinte: o jogo ele não tem muitos pontos de salvamento, então isso deixa o jogo muito difícil, mais do que... Tudo bem que todo jogo que eu jogo parece que é difícil, mas porra, fazer o que? Os jogos são difíceis mesmo, os jogos antigos são difíceis. E a gente tá em jogo de 87, então vai ter só jogo difícil, não tem como a gente ficar jogando jogo facinho aqui não. Lá pra década de 90 vai aparecer muito jogo fácil aqui, mas por enquanto é só jogo difícil que tá tendo nesse canal aqui, e quando é difícil eu tenho que falar que é difícil, não tenho que inventar, não é difícil. É difícil, o jogo é difícil, pô. O jogo é difícil. O jogo é difícil, gente. Não tem o que falar. Eu não gosto de ficar falando isso todo vídeo, não, mas o jogo é difícil. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada sobre isso. Só que lá pro meio / final do game ali, ele fica muito repetitivo. Isso é foda, porque... sei lá, eu acho que eles prolongaram o jogo a mais do que precisava e... não precisava, só não precisava, sabe? Então, eu acho que o jogo poderia ser um pouquinho mais curto, assim. Chegou um momento ali que tava ficando meio tedioso, assim, sabe? Tava ficando meio monótono, assim, mas... enfim, acho que estragou um pouquinho a experiência. Talvez se ele fosse um pouquinho mais curto, um pouco mais dinâmico em alguns momentos, porque é muita sala repetitiva e você fica meio que fazendo... parece que você tá fazendo a mesma coisa sempre, sabe? E isso envolto numa dificuldade muito alta, sei lá, essa parte eu acho que é um ponto bem negativo do jogo. Ah, e claro, vocês podem conferir o VOD da live aí no YouTube. Eu não minto pra vocês não, aqui não tem conversa fiada não. Eu usei Save State pra caralho e teve momentos que eu tive que recorrer ao YouTube pra passar, porque realmente não dava, de verdade. Então, é tipo daquele jogo que você teria quando você era mais novo, tipo alguns que eu tive na minha infância, tipo Galaxy Force ou Afterburner. É o jogo que você tinha na infância e você nunca zerou, porque o jogo era difícil pra caralho e só isso, entende? E o Zillion foi isso, assim, se eu não tivesse Save State e não pudesse consultar o YouTube por algum motivo, sei lá, se eu estivesse jogando ele em 1987 no meu Master System, se eu fosse nascido em 87, eu só não conseguiria zerar. Com certeza não conseguiria, tá ligado? Porque realmente o YouTube e o Save State salvou aí, tá? Não vou mentir, não. Apesar da dificuldade elevada, o jogo inova em muitos aspectos e tenta sair das mesmices tentando fazer coisas que não eram muito comuns em jogos da época. Isso é louvável. E acho que esse, no final das contas, é o grande diferencial dele, pois ele faz algo que era raro em jogos da época. O gráfico é muito bem feitinho e redondinho. A visão do computador é bem feitinha, a nave em si... e uma coisa legal aqui, a nave utilizada é o Opa-Opa do Fantasy Zone. É um easter egg até legalzinho assim do jogo, sabe? Os personagens, enfim, a nave, os inimigos e as próprias fases são muito bem feitinhas. E um outro ponto alto aqui talvez seja a jogabilidade, a trilha sonora e os efeitos sonoros, que são um show à parte. Eu realmente curti muito a trilha sonora porque ela faz um ótimo papel, que ela deixa tudo mais intenso, fica parecendo um senso de urgência assim, de aventura e tal. Eu curti muito. O foda é que no começo do jogo você fica meio perdido e no final parece que você tá no começo. Não, brincadeira, você consegue entender como é que funcionam as coisas no final, mas
Só que no final, você entendeu como é que funcionam as mecânicas, mas o jogo fica muito difícil. E assim, se não fosse detonado, eu jamais conseguiria zerar esse game. Outro ponto que pesa contra o game é que ele fica muito repetitivo em certas partes. Isso deixa as coisas, depois de um certo tempo, bem monótonas. A proposta é legal, mas se prolonga mais do que o necessário. Eu zerei Zillion de Master System de 1987 em cerca de 4 horas de live, mesmo com save state e tendo que olhar no YouTube. Portanto, a minha nota final para Zillion é um 6.8 em 10, o que faz com que ele fique na 6ª posição do nosso ranking. Sim, nesse caso aí que você tá vendo, ele empata com Super Mario. Mas acontece que Mario é um jogo de 2 anos atrás que simplesmente revolucionou a indústria dos games, o que faz com que o Mario fique acima dele. E toda vez, o critério de desempate básico, se os jogos tiverem a mesma nota, será o jogo mais antigo que ficará na frente. Se forem do mesmo ano, o segundo desempate deixará o console mais antigo na frente da disputa. Se forem do mesmo console, aí vai pro gosto pessoal mesmo. Então eu escolho, sei lá, eu desempato por gosto próprio. Esse aqui me divertiu mais e beleza. Eu tô tentando ser o mais justo possível nesse ranking, nessa lista aí. E pessoal, lembrando que todos esses vídeos que estão no ranking aqui, sei lá, algum lugar na tela que eu vou colocar na edição depois, eu não sei se é aqui, enfim. Tem um ranking aqui na tela que todos esses vídeos, esses jogos que estão no ranking aqui, do Fantasy Zone que tá em último, até o Zelda que tá em primeiro, e eu não sei pra onde eu tô apontando, que saco isso aqui, todos eles têm análise no canal, e essa lista vai crescer muito, então eu espero que vocês vejam todos os vídeos da lista. Tem playlist aí separada por anos, então você pode... eu quero ver os jogos de 86 e 87, eu quero ver os jogos de 85... Tem playlist pra tudo. Vai começar os jogos de 80... Começou já o Rastan de 87 já, né? E agora o Zillion, e vai ter muito mais. E aguardem que toda semana agora vai ter uma análisezinha nova no canal, fechou? Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, pô. Fortalece aí o canal, aí tá crescendo. É muito bom, é importante um like, um comentário, de verdade. Eu gostei do vídeo. Pô, Zillion, nunca ouvi falar nesse jogo. Pô, eu assisti o anime. Sei, vai que você assistia. Seria legal saber, sabe? Eu tive esse jogo no Master System, pô, eu nunca tive Master System. Comenta alguma coisa aí, sabe? Pra você engajar com o canal. Eu vou te responder, e é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E um abraço, valeu demais. Fui! Não morra, JJ!